No começo dos anos 2000, uma das primeiras coisas a viralizar na internet brasileira foi o texto de autoajuda Filtro Solar, do Pedro Bial. Ele tinha um trecho bem interessante. Veja bem, as encrencas de verdade de sua vida tendem a vir de coisas que nunca passaram pela sua cabeça preocupada e te pegam no ponto fraco às 4 da tarde de uma terça-feira modorrenta. Esse conselho se aplica aos esquerdistas Boulos e Batata Amaral no debate de ontem na Record. Eles ficaram com a cabecinha tão preocupada com o Pablo Marçal, pediram que ele não participasse do debate. Mas a encrenca que atropelou os dois foi uma coisa que nunca passou pela cabeça deles: a Marina Helena. Ontem rolou mais um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, dessa vez na Record. Tendo em vista a cadeirada no debate da TV Cultura e o murro no debate do Flow, a Record já se preparou para uma guerra. Nem parecia que ela ia receber os candidatos a prefeito, parecia mais que ela ia receber o Hulk, o Chuck Norris, o Bruce Lee e o Godzilla. Depois daqueles episódios de agressão nos últimos debates que eu mencionava, a TV Record, que vai fazer o próximo debate, resolveu tomar algumas medidas. Evitar o copo de vidro e algumas outras questões também que possam servir de arma para os candidatos que vão debater. Vai vendo. Mas o debate até que foi tranquilo. Ninguém saiu de ambulância para o hospital, ninguém saiu de algemas para a delegacia. Tem gente que chama isso de civilização, mas eu sinto saudade da rinha de políticos. Se não houve quebra-quebra físico, pelo menos surras verbais não faltaram. E claro, nesse quesito, quem mais bateu foi o Marçal. E quem mais apanhou foi o Boulos. O comedor de açúcar tá tão desmoralizado que até a Tapada Amaral se sentiu à vontade para humilhar ele. Logo no começo, o consórcio comunista até tentou se proteger, fazendo perguntinhas combinadas que não machucam ninguém. Quem faz a primeira pergunta é Guilherme Boulos, candidato. Com quem o senhor deseja debater? Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a quem está assistindo. Eu vou perguntar para o Datena. Guilherme Boulos. Consórcio comunista, Moscou urgente. Mas o joguinho de comadre não durou muito. Rapidinho, o Pablo Marçal tocou na ferida da gestão do Ricardo Nunes sobre educação e investimentos. Fez a pergunta sobre os desvios na merenda e adivinha? Ricardo Nunes fugiu da pergunta e ainda atacou o Marçal. Oportunidade agora, existe em curso uma investigação da Polícia Federal em relação ao desvio de merenda. E esse desvio de merenda, não quero ser injusto com você, mas como eu estou acompanhando bem próximo, existe lá pagamentos no seu nome, pagamentos no nome de familiar, e eu queria que você desse explicação, né? Não fugindo. Se fosse de fato o prefeito, ninguém aqui está criticando a prefeitura, nós estamos mostrando a pessoa que toca a prefeitura. Então eu queria que você no seu tempo se explicasse, porque já foi veiculado, isso aqui não é ilação, foi veiculado que você recebeu dinheiro em relação a mais de 100 pessoas indiciadas pela Polícia Federal, se você puder contar para o cidadão de São Paulo. Olha, o Pablo Henrique, quem fugiu da polícia foi você. Fugiu pela sua condenação de ter integrado uma das maiores quadrilhas desse país para poder roubar dinheiro de pessoas humildes pela internet. Quem foi preso foi você. A minha vida é limpa e continuará limpa para sempre. Eu nunca tive um indiciamento, nunca tive uma condenação e não terei, porque o meu passado é um passado honrado. O meu presente é um presente honrado e o meu futuro continuará honrado. Então, você tem esse hábito, já está bem conhecido, por ser um mentiroso contumaz. É uma pena que você traga esse tipo de colocação aqui para um debate tão sério. Inclusive, foi condenado só agora, além das outras condenações que você teve, 4 anos e 5 meses que foi condenado, só agora nessas eleições, 22 condenações pela Justiça Eleitoral por fazer mentiras contra mim, a minha esposa, a minha filha, a minha família. Mentira! Imagine você que está nos assistindo ser vítima de tantas mentiras. Ele foi condenado 22 vezes. Mas eu quero falar da nossa cidade. Eu quero falar daquilo que interessa e para isso que você está aqui. Não cair nos golpes aí do seu Pablo Henrique. Nós
estamos com a saúde financeira da cidade em dia. Quando a gente fala dos avanços, quando a gente fala daquilo que nós colocamos, eu estou colocando aquilo que já foi feito. Mais de 10 mil salas digitais na nossa rede municipal. Gente, nós temos mais de 1 milhão de alunos na nossa rede municipal. Todos os dias, todos os nossos alunos têm que ter ali o seu professor, tem que ter toda a coordenadoria pedagógica, precisa ter a sua alimentação, 5 refeições nas nossas creches, uniforme o material escolar. Imagine a responsabilidade de um prefeito, de um gestor. Precisa ter equilíbrio, não ficar inventando mentira, ter seriedade, vir para um debate com seriedade para tratar com você aquilo que interessa para a cidade, do presente e do futuro. E é isso que eu estou fazendo e é isso que eu vou continuar fazendo, em respeito a você. Deixa eu ver se eu entendi. O Marçal fez uma pergunta numa boa para o Nunes, ele não respondeu e, além de não responder, fez inúmeros ataques pessoais ao Marçal. Aí o Marçal pediu direito de resposta e o direito foi negado? Pois é, o cara já foi boicotado logo na primeira participação. Mas nem toda a esquerdice dos mediadores pôde proteger o Boulos da surra que veio de onde menos se esperava. Batata Amaral. Olha que beleza. Mas a pergunta que eu lhe fiz, Boulos, é porque tem uma coisa que as pessoas se perguntam muito. Você, nessa eleição, abriu mão de muitos posicionamentos históricos que você e seu partido defenderam veementemente. Você dizia que era a favor da descriminalização das drogas. Agora é contra. Dizia que era a favor da legalização do aborto. Agora diz que defende a lei do jeito que está. Nessa semana, exatamente, mudou sua posição em relação à Venezuela e diz agora, finalmente, que é uma ditadura. Mas o seu partido mantém essas mesmas posições. Isso gera um questionamento para as pessoas. Como é que você vai governar com o seu partido contra quando já existe uma dificuldade com partidos à direita? Tabata, eu lamento muito que você traga questões que não procedem com a verdade para o debate. Fila de exame e consulta. E você vai poder ser atendido perto da sua casa, na comunidade. A cara do Boulos de quem tá lascado. Ele sem entender porque a amiguinha fez essa pergunta. Olha o olhar dele. A Batata, como candidata de esquerda, só tira voto do Boulos, Nunes e da Pena. Não tira voto de Marina e do Marçal. A idiota só percebeu isso agora. Agora é tarde, né? Também devem ter falado para ela que Boulos caiu na pesquisa e que ela poderia pegar esses votos do invasor. Mas ela esquece que quem está roubando votos da esquerda é o Marçal. Por falar em quebra-pau, Marçal aproveitou um tempo com a Marina para dar a resposta ao Nunes, que a Record não lhe permitiu. Obrigado pela pergunta. Antes vou usar meu direito de resposta para lembrar uma coisa. Foram feitas 3 perguntas para o Ricardo e as 3 ele não respondeu. Aqui parece que ele respondeu que é da Marina, ele falou que não sabe o que acontece. Então significa que ele não pode ser gestor de São Paulo no próximo mandato. Por quê? Se está tendo algum tipo de esquema ou análise, né, de fraudes aí dentro do mandato dele e ele não sabe responder, isso é um grande problema. Segundo, ele não foi humilde para mostrar onde ele errou, que ele é o pior prefeito da história em relação à educação de São Paulo. Terceiro, ele foi injusto comigo, falando sobre processo de 20 anos atrás que não transitou em julgado, só para você saber, nunca toquei em nada de ninguém e se achar alguém eu pago 4 vezes mais. Agora eu quero ver ele, depois que ele encerrar esse mandato, comprovando os relatórios da Polícia Federal em relação às merendas, um desvio aí de mais de 1 bi e mais de 100 pessoas envolvidas. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que nós queremos. Nós queremos justiça, que é fácil bater no peito, estando no poder e usando a camaradagem para se proteger. Mas se você tiver a sensibilidade em tirar essa pessoa, que é pequena demais para um cargo tão poderoso, alguém que não tem pujança, alguém que não tem capacidade de liderança, alguém que não tem capacidade de gestão, não tem espírito de comando, é só isso que a gente precisa. Aqui, cada um tem seus defeitos e suas qualidades, mas entre nós, ele parece sim ser o menor. E essa é uma das justificativas que eu tenho para você de São Paulo, que eu entrei nessa concorrência. Eu não quero ver Boulos sendo prefeito dessa cidade. Não quero. Vendo a capacidade do Ricardo de não responder nenhuma pergunta, não justifica alguém estar num debate e falar que isso aqui é um debate sério, sendo que a pessoa não responde. E eu quero te pedir, para você ir no meu Instagram agora, reserva Pablo Marcal por SP, eu acabei de postar lá sobre a investigação, que é uma notícia. É uma notícia de mais de 100 indiciados. Candidato Marçal, o senhor usou um apelido?
Maluco, ele passou o trator. Em seguida, ele lembrou de uma coisa importante. 2 candidatos, Tapada e Boulos, atualmente já têm uma atuação horrível como deputados. Imagina o que eles fariam como prefeitos. Já estou diminuindo imposto, tendo uma campanha que não gasta nem R$1 de dinheiro público. Infelizmente, você e seu partido, Marina, endemonizavam essa prática, mas você também está junto aqui com todos eles, exceto eu, usando dinheiro público para a campanha. São mais de 120 milhões de reais. Inclusive o Luiz Inácio Lula da Silva, que quer combater a fome, transferiu para o Boulos 30 milhões para a campanha dele. O Valdemar Costa Neto transferiu 15 milhões para a campanha do Ricardo. Ou seja, são campanhas multimilionárias. Se você pegar os gastos com publicidade do Ricardo Nunes, 648 milhões de reais, eu fico imaginando o tanto de gente que está na fila de hospital agora ouvindo esse número. Sabe qual é o problema? Aqui eu não estou falando que vou fazer, eu já estou fazendo. Sou o único candidato nesse debate que não está tocando no seu dinheiro para fazer campanha eleitoral. E o que você precisa de saber é o seguinte, nós geraremos 2 milhões de empregos nas periferias e a Prefeitura vai trazer benefícios para as empresas que tiverem 80% dos seus colaboradores morando no mesmo bairro dessa empresa. Qual o motivo? Desafogar o trânsito, diminuir essa poluição, aumentar seu desfrute como cidadão e levar você a sério. Não tem essas propostas aqui, eu dei uma acompanhada no que eles estão fazendo, não tem essa pujança da periferia. Eu quero fazer com que você tenha a sua escritura, eu quero fazer com que você que se empenhe com a sociedade sempre pague menos impostos. Todo governo conservador da história do mundo diminui imposto, todo governo de esquerda aumenta a despesa e para cobrir o roubo das despesas, assim como o presidente Lula está fazendo hoje, precisa de aumentar impostos. Os 2 deputados que nós temos aqui são deputados que votam com o governo e têm aumentado o DPVAT, têm aumentado os impostos que você às vezes não vê na calada da noite, mas seu orçamento vê, falta carne na sua casa, falta bebida na sua casa, falta roupa na sua casa. Eu estou aqui e já estou te provando, o único candidato, não vote em candidatos que usam o fundão eleitoral, vote 28, o dia da vingança do povo, quando você... Tempo. Marçal também aproveitou seu tempo com a Batata Amaral para expor o sistema dos caciques que mandam no Brasil, tipo Kassab e Temer. Esses caciques estão na campanha do Ricardo Nunes e o Marçal falou sobre isso em plena rede nacional. Isso não se vê todo dia. Faltam quase 7 dias aí para a gente definir o futuro dessa cidade. Um candidato aqui está desesperado para não perder o conchavo com 12 partidos políticos, vai ser usado só como instrumento de decoração e quem vai mandar são os grandes caciques como Milton Leite, Kassab, Temer e tantos outros que a gente já conhece e não quer que toque mais essa cidade, porque esse grupo aí vai ficar 12 anos governando essa cidade do jeito que ela está. Tem outra candidata que está sonhando, ela parece ser uma boa candidata. E tem outra que quer, na próxima eleição, com o partido, eu não sei se é a intenção dela ou do partido, só eleger deputados federais. Tem um outro que quer levar a gente lá para Cuba e para Venezuela. E outro que, de fato, já mostrou que não tem a capacidade para isso. Mas o grande saco de pancadas de ontem foi mesmo o Boulos. Depois de ser humilhado pela coleguinha Tapada Amaral, ele tomou da Marina Helena uma surra de 2 minutos que para ele devem ter parecido 2 horas de duração. Realmente é possível com marketing na política. É inacreditável. Boulos, vamos lá. Primeiro, você foi líder do movimento do Sem Teto. Um movimento que foi responsável, sim, por invasão de propriedade privada, mas não só isso. Você também invadiu prédios públicos, Boulos. Você invadiu e quebrou e depredou ministério, Boulos. Você invadiu secretarias aqui em São Paulo. Por muito menos, gente, por muito menos o que você chama de terrorista lá do 8 de janeiro, gente que escreveu, perdeu o mané com um batom, está longe do convívio dos seus filhos. Essa que é a realidade. Você sim invadiu propriedade privada e pública. Outra coisa, Boulos, importante de ser dita aqui, esses movimentos, gente, nunca foram para dar moradia para as pessoas. Esses movimentos, eles existem pela busca pelo poder. Teve aí a CPI do MST e a mesma coisa aconteceu também, várias denúncias do MTST, sim, inclusive de cobrança de aluguel. Eles invadem e depois cobram aluguel de quem está morando ali para o movimento, obrigam as pessoas
pessoas a participar. Tudo isso, gente, eu estou falando aqui, mas vocês podem ver nas minhas redes, Marina Helena BR no Instagram, tá tudo comprovado. E outra coisa, você vem falar de regularização fundiária, Boulos, sério isso? O seu partido, assim como o PT, entraram no Supremo Tribunal Federal para acabar com esse projeto. Foi esse projeto no governo anterior que você reclama tanto, que distribuiu mais de 400 mil títulos de propriedade, e você quer acabar com essa possibilidade? O invasor não sabia onde pôr a cara. O pior é essa cara de banana podre, balançando a cabeça como se fossem mentiras as coisas que a Marina falou. É muita cara de pau. O riso e o desdém do invasor de propriedade são típicos dos canalhas esquerdistas, sempre querendo desqualificar os fatos. Imagina que prazer poder falar isso na cara desse vagabundo. Ela esfregou tanto na cara do comedor de açúcar que ele ficou parecendo o Kiko do Chaves quando vai chorar na parede. Aliás, tragam um Oscar para a Marina, porque ela chamou a Batata Amaral de ladrona de projetos. Convido vocês para conhecer mais a respeito também nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Marina Helena BR. Tenho certeza que você vai encontrar o melhor vereador para te representar. Agora, é muito importante aqui a gente mostrar quem é quem também nesse debate. Tabata, eu só acho que é o seguinte, é muito importante sim que a gente vença na vida, mas não é bom que a gente faça isso passando por cima de outras pessoas. E essa semana saiu uma reportagem importante no UOL, dizendo que você plagiou alguns desses projetos que você tanto diz que fez. Então, por exemplo, tem um deputado que fez uma denúncia de que você plagiou, copiou o projeto dele de dar bolsa para o ensino médio para as crianças. Tem uma outra deputada em 2020 que falou também que você roubou a ideia dela para dar absorvente nas escolas. Então, isso é muito importante, porque a gente precisa de fato... Olha a carinha dela! Ah, meu Deus, o mais engraçado é a reação da Tabata. Ela gesticula igual um robô velho, tá igual o intérprete de Libras no rodapé da tela. Tabata, aliás, acusou que sentiu demais a surra que leva nas redes e disse que Pablo Marçal tem uma máfia digital. De fato, eu não tenho uma máfia digital que está impulsionando minha candidatura, não tenho inúmeros partidos que estão financiando minha campanha. Mano, que mentirosa. Até agora a Tabata pegou 16 bilhões do partido dela, sem falar que ela tem o sugar daddy dela com um bolso infinito, o Paulo Leman. Investiguem também a Fundação João Angabeira do PSB, o partido da Tabata, e vejam de onde essa fundação tira tanto dinheiro. Sobre a história de máfia digital, repare que foi assim que eles perseguiram o Bolsonaro em 2018, com a tal da história do gabinete do ódio, da milícia digital. A esquerda só mudou o nome para acusar quem é mais popular que ela dos mesmos atos que o Bolsonaro. Agora, tirando isso, o que me deixa intrigado mesmo é o tamanho das ombreiras do casaco da Tabata. Eu me sinto de volta a 1988. Bom, Pablo aproveitou o tempo perdido com a Tabata para meter o pau e convocar o povo para o dia da vingança. Comentário do candidato Marçal. Não vai ter segundo turno em São Paulo. Quando eu entrei, estava com 5 pontos, foi para 7, 10, 14, 18, 21, 26, 28 e na Veritá, que saiu ontem, está 34%, salvo engano, ou 32%. Eu estou em primeiro lugar na Futura, primeiro lugar na Veritá, que acertou o resultado de Senado e governo do Estado anterior. Meu partido não está colocando um único real nessa campanha. Eu, Pablo Marçal, não coloquei nenhum recurso meu pessoal e nem de empresa minha, mas recebemos doações das pessoas que podem ajudar. E aqui eu faço um apelo para você. Tem que acontecer uma revolta do povo no dia 6. Todos esses candidatos aqui estão gastando seu dinheiro para fazer propaganda enganosa no rádio, na TV. Os marqueteiros que estão sentados aqui, eles nem preocupam com o resultado, porque eles vão embora com os milhões de reais deles. Não vai ter segundo turno. Eu queria que você mentalizasse isso, falasse isso com as pessoas,
No Data Povo, que é olhar na rua, eu, Pablo, nunca vi um voto destinado a Ricardo Nunes, a não ser de gente que está balançando bandeira recebendo R$100. Eu vejo o voto do Boulos, sim, tem os votos, nunca vi até hoje na rua um voto da Marina, não vi voto da Tabata, vi voto do Datena, achei voto do Datena na rua, impressionante achar voto dele. Agora, se você entender que essas pessoas elas não cumpriram o papel social, não têm capacidade de gestão, não têm capacidade de liderança, são absurdamente pequenas para o tamanho do problema que é sentar aí nessa cadeira de São Paulo, você vai decidir, porque a gente é um povo de trabalho. Nós somos um povo de fé, trabalho e prosperidade. Sabendo disso, no dia 6 você vai fazer o quê? Você vai fazer o M. Conta comigo para o que der e vier. Eu quero que você guarde no seu coração esse número. Não é o número mais famoso daqui, mas é um número que pode mudar a realidade do seu filho, da senhora, que é mãe solteira. Você pode mudar por causa disso. E eu quero pedir no 28. Outra cena bem engraçada foi quando o Nunes tentou citar a Bíblia sem nem saber o capítulo, para conseguir aquele voto cristão tão cobiçado nessa época. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Trago isso, Mateus. Qual versículo, Nunes? Mateus, o sábio Mateus. Cristão da Shopee. No final, assim como o Datena usou uma cadeira para bater no Marçal, o Marçal usou o Datena para bater no Nunes. Datena, nos seus 26 anos, salvo engano, aí de televisão, quem que é o pior prefeito da história da cidade de São Paulo? É duro de responder. Eu fiz essa pergunta pro Datena porque eu quero corrigir uma fala minha. Eu, em outros debates, falei que o Haddad seria o pior prefeito da história, mas olhando, né, cada situação, estudando profundamente a Prefeitura de São Paulo, eu realmente mudo a minha posição. O atual prefeito, ele está nesse lugar. De fato, ele fez coisas que ninguém fez, com obras, né, sem licitação, já foi comentado aqui. Não resolveu o problema nem de longe de saneamento básico. Nós temos o pior ar do mundo nessa cidade. Nós temos, né, milhares de crianças em situação de rua, aumento da criminalidade. Eu queria saber o que fez de bom esse prefeito. E aí está o detalhe. Você não pode abençoar alguém que está com 12 partidos, que no próximo mandato vai ter 120 bilhões, orçamento recorde. Vai ser dividido 10 bilhões para cada um e ele vai ser um instrumento de decoração ali. Por favor, entenda o momento que nós estamos vivendo. Não dê a capacidade de alguém que não é do tamanho desse cargo. Vote 28. O miserável é um gênio. Eu percebi no mesmo instante, o Datena caiu direitinho e só percebeu e reagiu na tréplica, mas aí já era tarde demais. Saldo final do debate. Todos se comportaram, o que tira muito da diversão e do entretenimento, mas mesmo assim, quem mereceu, apanhou. Nunes apanhou de Marçal, Boulos apanhou da Tabata, Boulos apanhou da Marina, que também bateu na Tabata. Mas o mais engraçado desse debate é que Boulos e Tabata passaram a semana preocupados com o Marçal para acabarem esculachados pela Marina. Não tem filtro solar que proteja esses dois contra ela. Enfim, um debate bom em propostas, fraco em pancadaria. Eu dou 3 de 5 Starks. Você acha ele bonito? Eu não tô brincando, eu acho o mais lindo desse país, melhor prefeito. Uma foto do Pablo Marçal antes da harmonização. E vocês entenderão do que eu estou falando. Ele é lindo. Tá. Uma pessoa jovem, alguém que se preparou pra isso, que juntou time, que vai conseguir trazer mais recursos pra São Paulo, que é workaholic, que tem muita energia, porque São Paulo precisa muito que as coisas mais simples e mais básicas voltem a funcionar. Os homens mais lindos desse mundo. Honesto, batalhador. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.